E a gente perguntou também a respeito do sono das crianças, né? Como é que estava o sono? Certo. E ela falou bem assim a respeito do sono da criança dela, disse que assim, eu sono bem, mas a criança fica brigando com o sono para não dormir de madrugada. E a pergunta dela, prof, se você pode dar alguma sugestão, é o que pode ser? Ou o que fazer? Sono. Sono tem sido o grande desafio das pessoas autistas, né? Dos pais, das famílias que têm a criança autista. Por quê? Porque para eles, o sono atua de forma diferente da nossa. Por exemplo, eu posso dormir mais tarde, eu fico rolando na cama, daí eu acabo dormindo mais tarde. Mas eu me adequo, eu consigo fazer esses ajustes. E com uma criança com desenvolvimento típico, consegue. Não vai dormir agora. Ele vai, ele segue a ordem e vai dormir. A nossa criança autista não. Ela não tem esta capacidade, ela não tem ainda formado as suas dificuldades para se ajustar. Para dormir, eu preciso de algumas pistas. E o autista precisa de seguir essas pistas que a família vai oferecer. E, para tanto, como eu disse para vocês, nós estamos há quase um ano falando com vocês. E neste um ano, nós realmente montamos algumas cartilhas. São 3 cartilhas que nós estamos oferecendo através dos nossos cursos e também na venda das cartilhas. E essas cartilhas realmente nos auxiliam muito. Por quê? Porque elas foram feitas, ilustradas, revisadas, para que você possa, como se tivesse uma receita pronta. Só para vocês terem uma ideia. Olha aqui. Aqui nós temos um capítulo somente sobre o auxílio para dormir. Aqui é o nosso autista, que é o nosso menininho-chefe, o nosso carro-chefe, que é o nosso autista. E aqui neste daqui diz assim, quais as dificuldades que uma criança autista tem para dormir? E o que os pesquisadores falam, tá bom? Quais as estratégias que nós vamos adotar? Então, aqui são algumas estratégias. Por exemplo, promover uma rotina para dormir. Pois eu vou explicar tudo isso. E aqui está um passo a passo. Nós estamos falando do sono, mas aqui nós falamos sobre o diagnóstico, nós falamos sobre as brincadeiras, nós falamos sobre a organização dessa criança, nós falamos sobre a rotina, nós falamos sobre estruturar os ambientes, como trabalhar. Então, eu vou ler para vocês o que está aqui para responder a esta mãe que está dizendo assim, olha, o sono bem, mas a criança fica brigando com o sono para não dormir de madrugada. Ainda esta criança está tentando fazer os ajustes, realizar esses ajustes que são necessários. Não estou dizendo que seguindo este passo a passo vai curar esta criança, mas vai normalizar este comportamento de sono. Tá? Então, assim, o que nesta cartilha fala? Evitar alimentos estimulantes. Então, está próxima a hora de sono, anoiteceu, não existe mais o sol, só tem a luz interna das nossas casas. Então, evite para a criança alimentos estimulantes, chocolate, café, doces, próximo ao horário de dormir. Essa é a primeira dica. Na segunda dica, ter horário regular para dormir. Claro, você sai para um passeio e chega mais tarde, mas isso em algumas situações. Você simplesmente tem que ter um horário regular de sono, para que a criança tenha pista, saiba, olha, mais ou menos neste tempo, neste horário, mesmo sem conhecer o relógio, ele sabe, o teu organismo dá uma sonolência e você já está próximo à hora de dormir. Planeje, outra dica, planeje as atividades na hora de dormir. Quais seriam essas? O que acalma uma criança? Diminua a intensidade das luzes, diminua a intensidade dos sons. Às vezes, numa casa tem som ligado, televisão ligado, computador ligado, e você vai levar a criança autista para dormir. E daí? Esta criança fica totalmente alterada, porque não existe para essa criança uma organização deste tempo.
Então, chegando a hora de dormir, próximo à hora de dormir, você não deu alimentos estimulantes, você já tem uma organização. O que significa essa organização? Diminua a intensidade das luzes, diminua a intensidade dos sons, tenha uma almofadinha de cheirinho, tenha um brinquedo que a criança gosta de dormir e leve até o quarto. Ah, mas ela não dorme no quarto dela, ela dorme no meu quarto, às vezes ela dorme na sala, ela dorme... Não, quer dizer, ela não tem um local. A criança precisa deste local. Então, mensure para a criança, olha, você tem seu cheirinho, as luzes estão mais escurinhas, olha, seu quarto está cheirosinho, tem um lençol que você gosta. Dê pistas para essa criança se acomodar. Evite telas, evite barulhos, evite principalmente brincadeiras calorosas. Às vezes chegou um tio naquele dia e já levanta a criança para cima, joga a criança para baixo. Quer dizer, evite. Não estou dizendo que isso não aconteça, mas não é o dia a dia. Então, isso são auxílios para a criança dormir. E outra coisa muito importante que está aqui, evite o celular. Evite o celular. Programas de televisão no quarto, que às vezes a criança tem o celular, tem tablet, tem televisão, tudo no quarto. O quarto foi feito para dormir. Não, todos esses instrumentos digitais não auxiliam a criança na hora de sono. A rotina do sono é fundamental. Então, esta cartilha traz informações, como eu disse para vocês, baseado em pesquisa. Não é no que nós achamos. Por que nós estamos? Porque aqui está como se fosse uma receita. E uma receita de um passo a passo da dinâmica familiar, de você como terapeuta, você como professor, ao ter esta informação, você pode auxiliar esta criança autista, a família desta criança.